Boa noite a todos. Hoje é 22 de fevereiro de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos para realizarmos uma oração e darmos início aos estudos e trabalhos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, bons espíritos, trabalhadores da seara espírita, junto com os irmãos encarnados e desencarnados que compõem essa falange, solicitamos auxílio, proteção e orientação para que possamos nessa noite falar em nome do Centro e da doutrina espírita, trazendo para nós assuntos importantes a respeito da realidade espiritual, que todos nós fazemos parte, e que possamos também trazer à tona para todos nós os ensinos da doutrina, as luzes que desejamos e o conhecimento que é fecundo e que nos faz caminhar de cabeça erguida, olhando para o Cristo, que é o nosso modelo e guia. Que sejamos inspirados e possamos realizar e nos desincumbir desta tarefa a contento dos bons mentores. Que assim seja. Para a noite de hoje, como título, nós temos Como Proceder. Nós nos inspiramos no livro Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre, do Espírito Miramês, por João Nunes Maia, na página 104. Como criaturas encarnadas, mergulhamos na matéria, esquecidos de nosso passado, recebendo uma oportunidade completamente nova para realizarmos as coisas necessárias ao aprimoramento e lapidação de nossa estrutura espiritual imortal. Quando nós encarnamos, nós temos um esquecimento momentâneo de todo o nosso passado, de todas as nossas encarnações anteriores. Tudo que fizemos, tudo que fomos, quem éramos, tudo isso fica guardado dentro da nossa mente, do qual a matéria faz com que nós não nos recordemos. Uma vez encarnados, nós mergulhamos na carne, viramos fetos, viramos bebês, viramos crianças. Temos que nos preparar, temos que nos trabalhar para que possamos assumir aquela nova encarnação, naquela nova condição, junto com aqueles espíritos que nós não sabemos quem são, passam a ser nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares, mas nos esquecemos de quem eles eram no passado e de quem nós fomos para eles. Isso faz com que a gente entre na vida sem trazer nenhum tipo de resquício, nenhum tipo de recalque, nenhum tipo de inimizade, nenhum tipo de ódio. Nós chegamos como um livro em branco e nós temos a possibilidade de realizar naquela encarnação todos os avanços, todos os melhoramentos, tudo aquilo que é necessário para que nós consigamos lapidar o nosso espírito imortal. Tudo aquilo que for necessário para que nós possamos evoluir sem nenhum tipo de entrave, sem nenhum tipo de dificuldade. Então a nossa encarnação, ela é necessária para que nós trabalhemos o nosso espírito, e quando nós encarnamos, nós trazemos da espiritualidade o esquecimento do passado, para que a gente possa trabalhar na atual encarnação sem nenhum tipo de entrave. Quando nós estamos na espiritualidade, quando nós estamos na erreticidade, nós estamos navegando em vibrações acolhedoras, nós estamos imersos em vibrações acolhedoras. E essas vibrações, elas provêm dos nossos mentores, dos espíritos, da realidade espiritual benfazeja que todos nós vivenciamos
quando bem encaminhados na erraticidade. Nós somos instruídos, nós somos elucidados das coisas do alto, dos projetos divinos, dos trabalhadores desses projetos, da condição do Cristo como nosso orientador maior. Nós somos certos da presença do Cristo em todos os aspectos administrativos referentes ao planeta em que jornadeamos. Então nós sabemos que o Cristo cuida de todas as coisas, Ele é quem administra esse planeta, desde a sua constituição, desde que Deus separa o material necessário da nebulosa que cercava o Sol. Jesus já era espírito puro e Ele administra todo o processo evolutivo desse planeta e também todo o processo evolutivo das criaturas vivas que vivem nesse planeta. Então, quando nós estamos na erraticidade, nós estamos junto de vibrações acolhedoras, nós temos os nossos mentores e orientadores, nós somos educados e elucidados das coisas do alto e nós temos certos na nossa vida a presença do Cristo. Mas, quando estamos encarnados, nós submergimos em densa psicosfera que passa a se misturar, que passa a se miscuir, que passa a se intrometer em nossos pensamentos, nublando o nosso raciocínio e estimulando nossas más tendências, nos afastando das reminiscências salutares anteriores, olvidados do Cristo que nunca se afasta de nós. Então, quando nós encarnamos, a psicosfera densa da matéria em que nós vamos jornadear agora, ela vai se intrometer, ela vai se imiscuir nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão fazer parte da psicosfera do planeta. E a psicosfera do planeta vai fazer parte das energias que somos capazes de movimentar com o nosso pensamento. Isso faz com que o nosso raciocínio fique obliterado, o nosso raciocínio fica dificultado. Nós temos limitações, e essas limitações elas são da matéria, elas são físicas, as limitações também são culturais e educacionais. Nós ficamos restritos aos 5 sentidos do nosso corpo e isso dificulta em muito o nosso raciocínio e o nosso trabalho espiritual. Essa psicosfera densa do planeta também vai estimular aquilo que nós temos como más tendências. Se nós não identificamos essas más tendências, se nós não identificamos em nós aquilo que são más tendências e assumimos que elas são más tendências, nós muitas vezes vamos manter atitudes, vamos fazer questão de carregar junto tendências nossas, atitudes nossas, e que nós vamos muitas vezes pensar que isso são virtudes, quando na verdade essas coisas estão dificultando a nossa caminhada, estão nos atrelando cada vez mais à matéria, estão dificultando o trabalho do nosso pensamento e da evolução do nosso espírito. Mas nós precisamos ver essas coisas como coisas danosas. Nós precisamos ver essas coisas como más tendências que nós carregamos. E que a psicosfera do planeta e a convivência com as pessoas muitas vezes estimula, muitas vezes faz com que a gente veja essas más tendências como uma virtude, quando na verdade elas não são. E isso vai nos afastando daqueles pensamentos que nós trouxemos quando reencarnamos, aquelas reminiscências salutares. Nós vamos esquecer do Cristo, nós vamos começar a acreditar em coisas materiais, em coisas do planeta. Nós vamos adotar posturas materialistas, esquecendo que o Cristo é que determina a nossa jornada e a jornada do planeta como um todo. E o Cristo nunca se afasta de nós, mas nós esquecemos dele e imaginamos que estamos distantes, que o Cristo vive num palácio de cristal, distante, observando, punindo e dificultando o nosso desenvolvimento na Terra. Quando ele fala da forma como fala e quando ele exemplifica como o faz, isso vai muitas vezes contra aquilo que nós estamos carregando, aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos desejando.
Nós imaginamos que o Cristo atrapalha a nossa vida. Então, essa psicosfera do planeta torna mais difícil a nossa caminhada. Por isso que é necessário, da nossa parte, estudar essa realidade espiritual, estudar o Cristo, para que nós tenhamos uma noção correta de quem Ele é e do que Ele faz e aonde nós estamos. Precisamos estudar essa realidade espiritual, precisamos estudar desde os termos, porque muitas vezes a gente tem uma definição de um termo e a gente acha que aquilo é tudo, quando na verdade a nossa definição pode estar incompleta, ela pode estar equivocada, ou ela pode estar afastada da realidade. Então nós precisamos estudar um estudo sério da realidade espiritual e do nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo. E nós precisamos compreender em nós aquilo que são más tendências e começar a trabalhar as virtudes que vão combater essas más tendências e que essas virtudes estão depositadas no Cristo. Precisamos pensar dessa forma para que a psicosfera do planeta não atrapalhe o nosso livre-arbítrio. Porque quando nós assim o fazemos, quando nós nos dedicamos ao estudo, quando nós buscamos o Cristo como realmente o nosso modelo, nós estamos fazendo um uso salutar do nosso livre-arbítrio. Coisa que nós não fazemos se nós estivermos submersos, se nós estivermos naufragados na psicosfera material e estivermos distante daquelas reminiscências salutares que nós trazemos quando chegamos aqui. Aquele livro em branco que nós temos e que podemos escrevê-los com letras douradas, com letras de luz, nós podemos manchá-los com as coisas da matéria, nós podemos manchá-los com as nossas más tendências e nós podemos caminhar distantes do Cristo. E talvez essa encarnação, quando avaliada pela ótica do Espírito, ela seja classificada como uma encarnação perdida. Então precisamos prestar atenção nisso e trabalhar o nosso livre-arbítrio para que possamos avançar como espíritos imortais na encarnação em que estamos. Estimulados, quando estamos na matéria, somos estimulados. E muitas vezes somos mal estimulados. Precisamos analisar esses estímulos materiais que muitas vezes falam e que encontram em nós ressonâncias, porque nós mantemos más tendências. Nós somos estimulados por contendas estéreis, baseadas em paixões, em recalques, em sentimentos inferiores e egoísmos. Adotamos posturas críticas e passamos a atacar ideias, pessoas, situações, grupos, líderes e estruturas, esquecidos de que tudo o que acontece é gerado pelas nossas mentes em desalinho. Então, estando na matéria e estimulados pela psicosfera material, muitas vezes nós vivemos as nossas vidas em brigas, em disputas, quase todas elas estéreis, que não dão fruto nenhum, que podemos definir como contendas inúteis. Como que nós identificamos uma batalha, uma luta, uma contenda como estéril, como inútil? Quando essa contenda, quando essa batalha é baseada em paixões, quando as pessoas se alimentam através de recalques, de sentimentos inferiores e de egoísmos. Qualquer contenda, qualquer disputa baseada em paixão, recalque, sentimento inferior e egoísmo sempre vai ser inútil para os anseios em geral, para os anseios em particular e para nós enquanto espíritos em processo evolutivo. Nós estamos trabalhando, nós estamos nos colocando em searas estéreis. Não vão produzir nada além de paixões, além de recalques, além de situações egoístas e sentimentos inferiores. Se as motivações são essas, obviamente que as sementes colhidas também serão essas.
E nós adotamos posturas críticas, nós nos colocamos diante da vida, diante da sociedade, diante das pessoas, com posturas críticas, nós nos transformamos em críticos da matéria, em críticos da vida material. E nós achamos que quando nós fazemos assim, nós temos respaldos, nós temos credenciais para sermos críticos, que nós podemos atacar. Olha só, nós no nosso processo evolutivo, ainda completamente imperfeitos, vivendo dificuldades mil, submersos na psicosfera do planeta, nós achamos que podemos ser críticos e atacar. Quem nós atacamos? Ideias, pessoas, situações, grupos, líderes e estruturas. Esquecidos de que tudo que é gerado pela nossa mente em desalinho. Se a psicosfera do planeta é uma psicosfera danosa, materialista, uma psicosfera doente, nós esquecemos que nós é que fazemos essa psicosfera. Nós é que somamos com o nosso livre-arbítrio e com a nossa vontade numa psicosfera em desalinho. As nossas mentes, baseadas em paixões, recalques, sentimentos inferiores e egoísmos, as nossas mentes estão em desalinhos, porque se nós estamos lutando essas batalhas, nós estamos em desalinho. E nós achamos nesse processo de desalinho que nós podemos criticar e atacar ideias, atacar pessoas, atacar líderes. Vamos ver mais a fundo essa nossa postura. Espíritos de hierarquia elevada são ponderados por excelência, aconselhando sem atacar, guardando para si mesmos as suas opiniões, observando tudo pela ótica espiritual, acreditando na condução do mais alto e rendendo-se às circunstâncias criadas sempre para o melhor. Se Deus é perfeito em todos os seus aspectos, se Deus é extremamente justo, se Deus conduz todos os aspectos da vida dos encarnados, se o Cristo conduz esse planeta quando ele era uma nebulosa de gases, porque ele já era um espírito puro, eu acho que nós estamos nos intrometendo em responsabilizações e alçadas de condução que não nos dizem respeito e do qual nós não fazemos a menor ideia. Nós estamos trabalhando em seara que não é nossa e nós não temos uma observação maior, nós não temos um ponto de observação privilegiado como Deus e o seu enviado mais próximo de nós, que é Jesus, tem. Nós não temos esse ponto de vista. E aqueles que trabalham com esses espíritos e trabalham com Deus, que trabalham com o Cristo, são espíritos ponderados. Quando eles estão conosco, eles nos aconselham sem atacar. Eles não emitem as suas opiniões, nós sim. Nós emitimos a nossa opinião a respeito de pessoas, a respeito de situações, a respeito de ideias, a respeito de líderes, nós emitimos. E nós não observamos tudo o que está acontecendo pela ótica espiritual. O plano espiritual, Jesus, que é espírito por excelência, e Deus que criou todas as nossas realidades materiais e espirituais, eles estão observando pela ótica do espírito imortal. Mas nós estamos querendo resolver tudo agora. Nós estamos querendo resolver tudo já, como se nós tivéssemos credenciais para isso. Quando, na verdade, nós não as possuímos. Para nós, espíritos em crescimento, tomemos cuidado ao combater ideias alheias. Pois o próprio Cristo foi morto pelas opiniões que professava.
Então, se nós observarmos esse exemplo, ele já não nos bastaria. Jesus, quando esteve entre nós, trouxe uma nova ideia, trouxe uma nova postura, trouxe um novo comportamento, sem criticar. Ele era um espírito ponderado por excelência, como nós vimos no parágrafo anterior. E as ideias dele eram revolucionárias e nós as adotamos hoje. Talvez lá naquela época, submersos pela psicosfera do planeta e pela cultura que existia na época, talvez lá naquela época nós atiremos pedras no nosso Cristo. Talvez nós batemos palma quando ele foi crucificado. E talvez nós tenhamos combatido aquelas ideias, porque nós éramos críticos e nós atacamos aquelas ideias. E olha no que deu. Olha onde viemos parar. Encarnamos nós talvez estivéssemos muito perto do Cristo, quando ele esteve encarnado entre nós. Talvez nós tivéssemos oportunidades mil de ir vê-lo, de ir ouvi-lo, de nos aproximarmos dele já lá naquela época. E não o fizemos. E pior, atacamos. Críticos que somos. Então só esse exemplo para nós já bastaria. Mas vamos evoluir no nosso pensamento e vamos ver se nós ainda podemos aferir mais alguma coisa. Assim, não devemos alimentar inquietações com as opções diferentes de nossos semelhantes, seus pensamentos, desejos e vontades. Se nós, lá no tempo do Cristo, já cometemos barbaridades porque nós não respeitamos o nosso irmão de caminhada, nós não respeitamos, não nos estudamos, não estudamos a realidade espiritual, não buscamos essas orientações que a doutrina espírita traz para nós, talvez agora, mais sabedores, mais evoluídos, mais acalmados, mais instruídos, talvez agora nós devêssemos observar isso. E não ficar inquietos com as opções diferentes. Cadê a tolerância? Ele não é o nosso semelhante? O que significa nosso semelhante? Espírito em crescimento. Fazendo o seu melhor, buscando o seu melhor, tentando fazer o seu melhor. Talvez ele faça isso de uma forma barulhenta, intrometida. Talvez ele queira vender para nós as suas ideias, não tem problema. Não se inquiete com isso. É uma opção diferente da nossa, mas é a opção do nosso semelhante. O nosso semelhante, o nosso irmão, os nossos companheiros de jornada evolutiva, têm seus pensamentos, têm seus desejos, têm suas vontades. Nós não sabemos aonde o sapato dele aperta, nós não sabemos por onde ele passou. Então respeitemos, não vamos nos inquietar. Se ele quer fazer determinada situação, viver determinada coisa, paciência. Ah, ele está se destruindo? Paciência. A espiritualidade vai saber acessá-lo, vai saber conquistá-lo, vai saber o momento de trazer para ele as opções que talvez ele abrace, como nós estamos abraçando agora. Então não devemos alimentar inquietações com as opções diferentes. Quando nós respeitamos o outro e somos tolerantes, educamos nossos companheiros contrários a agir de maneira idêntica conosco. Se nós somos tolerantes com os contrários, nós vamos começar a educá-los para que eles sejam tolerantes conosco. Se nós respeitamos as suas ideias e os seus pontos de vista, nós estamos educando os nossos companheiros para que eles respeitem as nossas ideias e os nossos pontos de vista. Nós estamos ensinando, assim, para os nossos companheiros a regra áurea. A regra de Jesus. Não faça ao outro o que você não quer que faça para você. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E nós estamos postulando como o nosso mestre, como ele nos educou desde há muito. Então, quando nós respeitamos, nós estamos educando os nossos companheiros para que eles nos respeitem. E quando nós agimos assim, nós estamos ensinando a regra que Jesus nos ensinou,
e que nós devemos agora exercitar. Se percebes alguém vivenciando o evangelho da vida de maneira contrária à sua, ajuda teu irmão pelo silêncio e coopera com ele pela oração. Então, de repente, você vê alguém, você fez a opção por vivenciar o evangelho da vida pela ótica do espírito imortal, abraçando a doutrina espírita, fazendo o possível para melhorar as suas más tendências, agindo com tolerância e respeito, utilizando Cristo como modelo e guia. Ótimo. Mas você vai perceber muitas pessoas que vão vivenciar o evangelho da vida de maneira completamente contrária. Vão vivenciar a matéria, vão vivenciar as coisas materiais, vão vivenciar as paixões, eles vão fazer barulho, eles vão se envolver com os maus, eles vão atacar, vão criticar. Silencia e coopera com ele pela oração. Ajuda ele com o teu silêncio e coopera com a tua oração. Ele está agindo exatamente ao contrário do que você está fazendo, mas é o evangelho da vida dele. Já que aquele modo não te agrada, não atrapalhe e nem procure desfazer, mas aproveita teu tempo fazendo do modo que entendes. Jesus uma vez falou para Pedro, Pedro, que me importam os outros, segue-me tu. O mestre é o mestre. Que importam os outros, segue você. Procura você o caminho do bem. Procura você fazer o bem para aqueles que te fazem o mal. Procura ser tolerante com eles. Ajuda com o teu silêncio e coopera com a tua oração. Muitas vezes nós nos colocamos nas linhas de frente dessas batalhas inócuas, improfícuas. Nós nos colocamos na linha de frente e depois reclamamos quando somos vistos. Se as pessoas, se os maus querem serem os primeiros, se eles estão ali, se eles querem serem vistos, se eles buscam e desejam essas coisas, permita isso a eles. Se camufla com a invisibilidade da tolerância, fica longe. Não vá lá. Talvez sobrem tomates e laranjas podres para você. Por que fazer isso? É desnecessário. É uma energia ruim que vai chegar até você que você não está precisando. Nós estamos precisando das energias boas. Nós estamos precisando das orações. Nós estamos precisando dos bons mentores, dos espíritos companheiros, dos bons espíritos da espiritualidade. Esses indivíduos que se atacam e que se agridem e que se avolumam diante das perturbações e das psicosferas perturbadas que permeiam pela sociedade e pelo nosso planeta, que companhias eles têm? Eles que fiquem lá. E nós vamos vivendo a vida do modo como nós entendemos. Nós vamos dando o exemplo, nós vamos trabalhando o nosso espírito e vamos nos aproximando da perfeição. A perfeição relativa do nosso espírito. Não seja você perseguidor daqueles que não comungam contigo. A gente vê muito isso hoje. As pessoas têm ideias diferentes e elas são perseguidas por conta disso. Perseguidor. Quem deseja esse título? Por que ser um perseguidor? Se você fosse perseguido por alguma coisa que você deseja, uma forma que você quer viver, você seria feliz? Óbvio que não. Você seria minada, as tuas forças, as tuas virtudes seriam minadas pelos sentimentos que você deseja que se apague, mas que eles acabam ressurgindo porque as brasas são assopradas. Então não persiga ninguém, não persiga aquele que não comunga contigo. Lembrando sempre que onde eles se encontram e nas circunstâncias que desfrutam são concessões divinas, com vistas àquele irmão, respaldada da responsabilidade correspondente, saudada a todos no devido tempo. Então imaginemos, por exemplo, um líder político. Aonde ele está e nas circunstâncias em que ele está, são concessões divinas. Não imaginemos que o Cristo ou que Deus não sabem o que estão fazendo.
E não imaginemos que nós, estando na Terra, estamos com as rédeas em nossas mãos, fazendo o que bem entendemos e administrando o mundo pela ótica material que nós enxergamos. Não imagine isso. Aonde as pessoas estão e as circunstâncias em que elas estão vivendo são concessões divinas, principalmente os líderes. E essas concessões são para aquele irmão. Chamemos ele de irmão. Então, o prefeito, aonde ele está, ele é nosso irmão. E o cargo que ele ocupa é uma concessão divina. Mas não esqueçamos que todas as pessoas que possuem dentro da sociedade, dentro dos grupos, dentro das famílias, possuem concessões divinas que eles estão isentos da responsabilidade correspondente. Então, você é líder dentro da sua família, você tem uma responsabilidade correspondente. Você é pai, você tem responsabilidade correspondente. Você é mãe, você tem responsabilidade correspondente. Você é chefe em uma empresa, você tem responsabilidade correspondente. Você é líder da sua comunidade, você está respaldado de responsabilidade. E todas essas responsabilidades são concessões divinas. E nós vamos responder por essas concessões no devido tempo. Nós devemos saldar nossos débitos. Então, se você trabalha e você tem um chefe, o teu chefe não está lá por acaso. Mereça o trabalho que você tem, talvez um dia você seja chefe. Porque daí você vai estar no cargo que deseja, mas você vai ter a responsabilidade correspondente. E essa responsabilidade vai ser cobrada de você no devido tempo. Saudada a todos, não é só na condição do cargo que você ocupa, da responsabilidade que você ocupa. Saudada a todos. Se você é líder da sua família, se você tem responsabilidade diante da sua família, você vai ter que saldar as tuas dívidas e as tuas responsabilidades a todos da tua família, no devido tempo. Se você é prefeito de uma cidade, você vai saldar essa responsabilidade a todas as pessoas que você governou no devido tempo. Não existe ponto sem nó. Não existe alguém fazendo alguma coisa diante da espiritualidade maior e saindo impune, sem ser responsabilizado por aquilo. Então, os indivíduos que causam escândalos dentro das sociedades estão se responsabilizando e vão saldar essas dores e essas dificuldades causadas ao grupo aonde estão inseridos no devido tempo. Então, nós não precisamos nos preocupar. Aqueles que estão fazendo o que estão fazendo, no devido tempo, vão ser chamados ao saldo da sua responsabilidade. E nós vamos ser chamados e responsabilizados ao nosso tempo. Não imagine que você está passando ao lado. Não imagine que aquela responsabilidade que é sua e que alguém está assumindo vai sair da sua conta. Não imagine isso. Se responsabilize porque alguém em algum momento vai pedir para você que fizesse. Aonde está? O que você fez? E muitas vezes, antes que alguém faça essas perguntas para nós, com a nossa própria consciência, que é um juiz extremamente severo, já estaremos fazendo. Então não seja perseguidor, não destrua ideias, saiba viver a sua vida, se responsabilize naquilo que é teu, porque você vai ter que saldar essas dívidas. Vamos a exemplos.
Se alguém escreve coisas que desabonam algo que você respeita, não refutes com sentimentos asselvajados. Antes, aproveita o tempo que gastarias em agressões para escrever uma coisa útil que seja construtiva e educativa para ti e para os que lerem. Nas redes sociais, a gente está vendo muito isso hoje. Alguém escreve alguma coisa que desabona aquilo que eu venero. E quando essa pessoa faz isso, nossa, os sentimentos asselvajados, as palavras de baixo calão, as agressões verbais e escritas, que ficam para sempre, diga-se de passagem, enchem as redes sociais, enchem as internets, as pessoas colocam lá suas caras, fazem os seus vídeos, enlouquecidas, enfurecidas, asselvajadas, como se aquilo que elas dissessem fizesse com que aquelas pessoas despertassem para a realidade que ela vê. Quando na verdade é o contrário. A pessoa que fala, que escreve alguma coisa, quando é combatida, acha que ganha importância e retorna com muito mais desabonações, com sentimentos mais vis, e as pessoas vão se chafurdando, vão se afundando cada vez mais em situações tristes e lamentáveis. Se alguém não está vendo alguma coisa que você está vendo, se alguém está desabonando alguma coisa que você vê através das suas óticas, escreva algo útil sobre isso, construtivo, educativo. Talvez aquela pessoa que está atacando aquela circunstância que você respeita não está vendo da forma como você vê. E talvez se você escrever, se você mostrar, se você construir uma mentalidade educativa, talvez ela comece a enxergar como você, talvez ela comece a respeitar aquilo que você respeita, talvez ela seja tolerante com você. Mas se você agir contrariamente, se você se asselvajar, não é assim que vai acontecer. Se você encontrar um livro que considera nocivo pela ótica que você abraça, abandona esse livro, sem crivar suas páginas com críticas e combates. Você encontrou um livro e esse livro não é bom pelo teu ponto de vista? Abandona esse livro. Talvez você deva escrever você mesmo um livro com os fundamentos educativos. E talvez você aquinhoe a tua alma com as luzes que você enxerga. Então, se aquele livro tem uma ótica que você não abraça, escreva um livro com a ótica que você abraça. Mas usa fundamentos educativos. Traz para a tua alma uma herança de coisa boa. Traz para perto de você um fundamento que vai trazer luzes, ou que vai mostrar as luzes que você consegue enxergar. Então, criticar um livro, falar mal de um livro é fácil. Mas e se você se dedicar a escrever um livro? Será que é tão fácil? Se por acaso o teu caminho for cruzado por alguma agremiação aonde se reúnem irmãos que não compactuam com as tuas posturas, não gaste teu tempo dourado em combater grupos cevados em orgulhos e vaidades, mas vive feliz na doutrina que você escolheste e onde você vai encontrar os teus. Então, se você encontra um lugar onde você tem pessoas que são simpáticas a você, que são simpáticas à tua causa, que caminham na doutrina que você escolhe, vai com eles. E se o teu caminho é cruzado por irmãos que não compactuam com as tuas ideias, deixa eles irem. Você vai gastar o teu tempo combatendo grupos, muitas vezes, feitos, construídos, cevados, alimentados por orgulhos, por vaidades, por sentimentos alquebrados. Abandona isso. Vai viver a tua doutrina feliz.
aonde você é feliz, aonde você encontra valores, aonde você encontra amigos, aonde você encontra pessoas que compactuam com você. Abandona essas agremiações aonde se reúnem pessoas que você não compactua com as ideias deles. Reza por eles e ajuda eles com o teu silêncio. Antes que nós encontremos esses contrapostos perto de nós, Deus já os viu e ainda assim permite que se expressem. Então, antes que nós encontremos esses indivíduos que fazem esse contraponto à nossa vida, Deus já viu eles há muito tempo. Só que Deus permite que eles se expressem. Deus observa esses grupos, observa essas pessoas pela ótica do espírito imortal. Sabe que aquilo é uma questão de tempo. Sabe que esses movimentos materiais têm os dias contados. Sabem que esses grandes criminosos, esses grandes líderes, esses grandes promotores de escândalo têm os dias contados na Terra. E talvez as páginas da história crivem eles com os seus crimes. Eles vão ser lembrados eternamente pela história da humanidade pelos crimes que fizeram. Quem gostaria de passar para a história com os seus crimes? Mas é permitido que eles se expressem, é permitido que eles pensem dessa forma. Deus permite que os indivíduos se expressem assim. Então, quando nós encontramos esses grupos, essas circunstâncias, essas ideias, esses livros, esses contrapostos, já faz muito tempo que Deus os acompanha. Então, não sejamos nós a combater aquilo que é permitido. Dessa forma, quem somos nós na ordem das coisas para passar na frente de Deus e dos seus prepostos e combatermos sem autorização aquilo que foi permitido? Então, a nossa psicosfera vai criar condições. E dentro dessas condições, a espiritualidade maior vai saber o que fazer, como proceder, como fazer para que nós despertemos. Como fazer para que esses indivíduos sejam educados, que seja mostrado para esses indivíduos a forma como eles estão fazendo, os crimes que estão fazendo, as psicosferas que eles estão criando, as responsabilizações que eles vão ter que carregar. Isso tudo é permitido. E nós não devemos passar na frente de Deus e daqueles que sabem como proceder. Não sirvamos de pedra de tropeço para ninguém, nem imaginemos possuir prerrogativas para julgar. Pois tudo aquilo que graça na terra, se for obra humana, vai perecer. Mas se for encaminhamento divino para a condução das coisas, vai se estabelecer, mesmo sob o nosso combate teimoso. Então nós não devemos atrapalhar o progresso das coisas, não devemos atrapalhar ou edificar contra aquilo que está estabelecido. Nós devemos fazer o nosso melhor quando formos chamados a contribuir. Nós devemos fazer para nós o caminho que somos capazes de ver. Nós devemos abrir os nossos ouvidos aos chamados que a espiritualidade faz. Nós devemos fazer um esforço para reconhecer em nós os nossos defeitos. Nós devemos fazer um esforço para produzir em nós as virtudes que desejamos. Aquilo que está estabelecido, aquilo que anda, que voa, que se estabelece no planeta Terra, se for obra humana, vai desaparecer. Tem os dias contados. Mas, se for obra do divino, se for encaminhamento das coisas do alto, para a melhor condução das coisas como elas estão postas, isso vai se estabelecer mesmo que a gente não queira. Mesmo que nós combatamos, como nós combatemos o Cristo há 2000 anos, como nós combatemos aquelas ideias, elas se estabeleceram e mostraram para nós que elas eram coisas do alto. Elas não eram coisas humanas, elas eram coisas divinas, estabelecidas para a melhor condução daquilo que existe enquanto psicosfera humana.
Nós estamos aqui e a divina providência está trabalhando para que o melhor se estabeleça. E nós, ao invés de entendermos, ao invés de nos educarmos, ao invés de trabalharmos para o bem, de nos responsabilizarmos daquilo que é o nosso métier, nós muitas vezes nos arvoramos em combater, em criticar, em julgar, em criar tropeços. E então, achamos que podemos agir nas coisas do mundo, nas coisas materiais, quando na verdade nós devemos agir em nós, darmos a nossa contribuição para o melhor e olharmos tudo pela ótica do espírito imortal. Daqui a 2000 anos, quando estivermos na espiritualidade preparando uma nova encarnação, o que vai ser na nossa vida estes 2 anos de Covid? O que vai ser na nossa vida esses 2 anos de dificuldades? Nós vamos agradecer porque será uma divina escola a nos orientar e nos auxiliar no estabelecimento do nosso espírito imortal no seu processo educativo. Na condução das coisas boas que acontecem e que nós não enxergamos, em detrimento das coisas ruins que nós fazemos questão de carregar conosco. Pensemos a respeito disso. Pensemos em como devemos proceder. Ignoremos essas dificuldades, ignoremos esses acontecimentos, porque aquilo que for, será. Aquilo que é necessário dentro das dificuldades que estão encaminhadas agora, elas vão se estabelecer mesmo que nós teimemos com ela. Ao invés de nós nos prepararmos, através de nós evoluirmos o nosso espírito, através dos nossos processos de educação íntima, ao invés de nós fazermos isso, nós ficamos combatendo aquilo que nós não podemos combater. E aquilo que nós podemos combater, que são as nossas más tendências, as nossas intolerâncias, as nossas críticas, os nossos comportamentos absurdos, esses deveriam ser combatidos. É ali que nós devemos colocar a nossa teimosia, combater isso. Então pensemos a respeito disso. Comecemos a observar todas as coisas por uma outra ótica. Coloquemos para nós esses momentos como momentos de aprendizado. Busquemos do alto, busquemos dos bons mentores que são equilibrados, que são ponderados. Busquemos esses. Abandonemos os nossos irmãos que chafurdam, que buscam, que desejam essas coisas materiais, que se arvoram, que vociferam, que se transformam em feras, que combatem, que destroem, que desejam a destruição das coisas. Abandonemos esses irmãos. É o momento deles. Não somos nós que vamos educá-los em uma sentença, em uma frase, em uma foto, em uma postagem. Nós não vamos conseguir fazer isso. E eles vão ser responsabilizados no devido tempo por aquilo que é a sua criação. Por todo o tropeço que eles criaram, eles vão ser responsabilizados. Por todo o abandono das suas tarefas, eles vão ser responsabilizados. Por todo o crime que cometem enquanto líderes dentro de uma sociedade, eles vão ser responsabilizados. E não somos nós que faremos isso. A divina providência, os bons mentores, as leis estabelecidas pela divindade maior, essas é que vão se encarregar de corrigir e de conduzir todos esses caminhos. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Espero sinceramente ter lançado luzes para que nós possamos observar as nossas atitudes, para que nós possamos observar o caminho aonde estamos, de momento em que estamos vivendo, e que possamos compreender coisas que talvez estejam escapando do nosso processo evolutivo, da nossa condição de espíritos imortais e das nossas responsabilizações enquanto encarnados.
Gostaria de convidá-los para que possamos encerrar os estudos dessa noite com uma oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, queremos agradecer pela orientação correta e sábia que nos chegam, pelas luzes que são lançadas em nossa caminhada, em nosso espírito, em nossas ações, pela esperança que podemos ver das coisas certas e das coisas corretas acontecendo, por podermos nos entregar com fé diante das dificuldades que se apresentam, pois sabemos que a justiça divina e o nosso divino mestre e guia estão apostos a todos os instantes, realizando aquilo que é o melhor dentro da ótica material onde nos expressamos, mas com vistas sempre do espírito que somos também. Queremos agradecer aos mentores da Casa Espírita que nos auxiliam, aos nossos mentores particulares, aos nossos espíritos guias, que estão sempre conosco, nos inspirando e nos auxiliando. Queremos agradecer pela atenção das pessoas que nos ouvem e acompanham as páginas da doutrina espírita e do Centro Espírita Pioneiro da Luz. E queremos nos colocar sempre de forma humilde, agradecendo e dizendo que também nós estamos aprendendo. Se existem contrapontos, se existem dificuldades, se existem incongruências, elas são nossas e não são da doutrina. Se existem erros, eles são nossos e não são do Cristo. Pedimos a tolerância do alto e dos nossos irmãos de jornada e que possamos nos encontrar brevemente na próxima semana para um novo estudo, uma nova abordagem dentro da doutrina do Cristo e sobre as suas luzes. Que assim seja. Obrigado a todos. Uma boa noite.